Capítulo 624. O banheiro era dividido por dentro. O vapor que emanava cobria toda a banheira. Além da cabeça, todo o corpo de Klein estava encharcado de água quente. Ele ficou ali deitado com tanto conforto que nem queria mexer os dedos dos pés. Que noite linda! Se ao menos não houvesse Cynthia lá fora. Ainda tenho que lidar com ela mais tarde. Klein suspirou enquanto considerava que desculpa usar para evitar ser íntimo dela. Seguindo as características do almirante Amirius Rievelde, ele decidiu primeiro usar o trabalho como desculpa. Depois disso seria a desculpa de ele não se sentir bem, de ter perdido a capacidade de fazer sexo, de precisar de um tempo para digerir algum remédio que acabara de tomar, e de como de repente percebeu sua verdadeira orientação sexual, fazendo achar o cabelo cacheado babuínos extremamente atraentes. Quanto a saber se isso prejudicaria a imagem do almirante, Klein não sentiu a menor pressão. Contanto que evitasse que Cynthia suspeitasse que ele era um falso Amirius Rievelde, ele teria completado sua missão perfeitamente. As explicações subsequentes para essas desculpas e como ele encontra uma desculpa para explicar sua recuperação seriam todas problema do almirante Amirius. O que isso tem a ver comigo, German Sparrow? E o que a reputação arruinada de German Sparrow tem a ver comigo, Sherlock Moriarty? Klein levantou-se satisfeito enquanto caminhava para a divisória seca enquanto se molhava. Ele pegou uma toalha de banho e se enxugou. Depois de vestir um roupão pendurado, Klein respirou silenciosamente como se tivesse destravado um grande inimigo em sua busca. Ele abriu a porta do banheiro. Vendo o corredor vazio, com apenas a luz das luminárias de parede de ambos os lados iluminando a escuridão, Klein sentiu-se um pouco aliviado e não estava mais tão tenso. Este é quase o mesmo sentimento de desafiar um almirante pirata. Enquanto ele murmurava, percebeu um problema sério. Ele não tinha ideia de qual dos quartos era o quarto principal ou o escritório. Independentemente disso, tenho que informar Cynthia. Caso contrário, faria o almirante Amirius parecer estranho. Klein lembrou-se do layout de casas semelhantes na tentativa de encontrar com precisão o quarto principal. Nesse momento, a porta do quarto diagonalmente à sua frente se abriu com um rangido. Cynthia, que vestia uma camisola de seda, se aproximou. Seu cabelo loiro parecia molhado e bagunçado enquanto caía em cascata. Havia até alguns fios de cabelo esvoaçando na frente de seus olhos azuis e lábios vermelhos brilhantes. Escondeu o brilho em seus olhos enquanto seus lábios estavam um pouco fechados. Ela parecia extremamente atraente sob o ambiente escuro. O decote da camisola de seda era bem aberto, já que aqueles balões de carne e um decote profundo refletiam-se nos olhos de Klein. Reticências. Klein quase levantou a cabeça para olhar para o teto e evitar o estímulo intenso. Acalme-se, acalme-se. Você é Amirius Rievelde. Além disso, você já viu uma demônia seminua antes. Comparada a uma donzela da peste, os encantos desta mulher são claramente insuficientes. Espere, por que estou pensando em demônias? Quem sabe se elas eram homens ou mulheres? Klein manteve o olhar enquanto a avaliava de cima a baixo com um tom de provocação. Naquele instante, ele pôde sentir aquele desejo primordial, mas não houve resposta de suas regiões inferiores. Este é o resultado do contrato temporário? Na verdade, o almirante Amirius não precisou passar por tantos problemas. Mesmo que eu tenha vontade, poderei me controlar. Que tipo de situação não encontrei antes? Sim, Cynthia é um pouco diferente do que dizem os registros. Não é dito que ela se tornou amante de Amirius há cerca de 1 ou 2 anos. Como eles não conseguem se encontrar na maior parte do tempo, o almirante tem que persuadi-la todas as vezes, já que ela não teve seus desejos reprimidos satisfeitos?
Porque é ela quem está tomando a iniciativa hoje. Ela acha sua posição como amante instável ou ela foi trocada? Desde que Klein se tornou um sem-rosto, ele sentiu que todos eram falsos. As pálpebras de Cynthia estavam abaixadas. A coragem que ela reuniu desapareceu pouco a pouco sob o escrutínio de Amyrius. Seu rosto estava manchado por um rubor de horror, ela estava envergonhada, mas também sentia um pouco de orgulho. Então, ela o ouviu instruir calmamente: ajude-me a preparar um café e coloque-o no meu escritório. Tenho muitas coisas para resolver esta noite. Você não precisa esperar por mim. Reticências. Cynthia levantou a cabeça de repente, seu rubor de vergonha ainda presente. Ela não conseguiu entender momentaneamente o que o almirante Amyrius dissera. Klein inalou secretamente e avançou para abraçá-la antes de beijá-la suavemente na testa. Vou passar muito tempo com você em alguns dias. Tal resposta veio das informações fornecidas, mas ele alterou ligeiramente os termos. Para ser franco, se não fosse por ele ter algum entendimento prévio, Klein definitivamente teria acreditado que o almirante Amyrius usaria o mesmo rosto estoico enquanto passava o tempo com sua amante, mesmo quando fazia sexo. Ele parecia severo em tudo o que dizia e fazia, entretanto, esse semideus também tinha seu lado gentil quando se tratava de seu discurso. Simplesmente não era tão bom em dizer palavras amorosas. Isso também o fez entender outra coisa. Muitas pessoas só podiam ser vistas da superfície e era impossível imaginar como eram em particular. Para que um sem-rosto conseguisse um verdadeiro disfarce, tinham que fazer investigações meticulosas e ter ampla compreensão do alvo. Assim também um mágico que nunca atuava despreparado. Cynthia revelou um claro olhar de decepção, mas rapidamente conteve esses sentimentos enquanto sorria. Tudo bem. Almirante, seu pijama está no quarto. Um roupão não é adequado para lidar com assuntos. Isto é idêntico à informação. Ela é bastante atenciosa e sabe ser compreensiva. Klein observou Cynthia se virar e entrar na sala. Ela puxou a campainha. Quanto a ele, aproveitou para tirar o roupão e vestir o pijama vermelho escuro com calças da mesma cor. Cynthia abriu atentamente a porta do escritório e arrumou a mesa um pouco bagunçada. Mais tarde, esperou que a criada terminasse de fazer o café antes de pegá-lo pessoalmente e entregá-lo em mãos. Durante esse processo, Klein leu os documentos e informações, agindo como se parecesse extremamente profissional. Mas, na verdade, ele tinha pouca ideia sobre os dados e projetos de navios de guerra blindados e navios de guerra à vela. Ele não era diferente de um analfabeto. Neste domínio, tudo o que ele conhecia eram porta-aviões, domínio aéreo, os principais canhões e torres. Quando viu Cynthia sair silenciosamente e fechar a porta atrás dela pelo canto do olho, Klein relaxou completamente. Ele sabia que finalmente havia sobrevivido à noite. Dentro do quarto principal, Cynthia franziu os lábios enquanto tirava o colar debaixo do travesseiro e apertava com força o item que lembrava um chifre de rinoceronte preto que tinha o comprimento de um segmento de dedo. Ela ficou lá e rezou silenciosamente: ó grande mãe árvore do desejo, por favor, torne-me mais atraente, permitindo que o almirante Amyrius fique ainda mais hipnotizado por mim, para que ele possa obter extremo prazer de mim e me dar à luz um filho. Reticências. Dentro do escritório silencioso, Klein folheou a pilha de documentos colocada à sua frente. Ele seguiu os métodos de manuseio de acordo com o que a informação indicava, escolheu os simples e assinou neles o nome de Amyrius Rievelde. A razão pela qual poderia imitar sua assinatura era porque um sem-rosto lhe permitia lembrar as características únicas de um alvo, enquanto o palhaço lhe dava o controle preciso necessário.
Os arquivos complicados que ele não conseguia entender tinham anotações escritas com a seguinte vibração: em análise. Depois de se ocupar até meia-noite, Klein estendeu a mão para cobrir a boca e bocejou levemente. Isto não serve. Eu preciso dormir. Tenho muitos desafios amanhã. Preciso manter força e energia suficientes. Klein pensou por um momento e desistiu de voltar para o quarto principal. Ele ergueu a mão direita e pressionou os olhos semicerrados. Ele os puxou para baixo e moveu os olhos para a ponte do nariz. Depois disso, Klein abriu duas fendas onde originalmente estavam os olhos de Klein e usou sua carne para produzir um par de olhos falsos. Depois de me tornar um sem rosto, estou realmente começando a parecer um monstro. Se ao menos eu tivesse uma técnica tão divina na escola. Ele suspirou silenciosamente. Ele inclinou parcialmente o corpo enquanto mantinha os olhos verdadeiros fechados enquanto seus olhos falsos ficavam abertos para ler os documentos. Sua especialidade como palhaço permitiu-lhe manter o equilíbrio. Ele permaneceu imóvel como uma estátua de pedra. Após um período de tempo desconhecido, Klein acordou repentinamente de seu sonho. Ele sentiu que havia uma força tentando puxá-lo para um sono profundo antes de se infiltrar nele. Quem é esse? Não fiz nada recentemente. Por que alguém entraria no meu sonho? Isso não está certo. Agora sou o almirante Amirius Rievelde. O coração de Klein agitou-se quando ele imediatamente mudou de aparência. Mesmo em seus sonhos, parecia ser aquele semideus. Enquanto isso, sentiu sua consciência se contrair fortemente, como se estivesse evitando alguma coisa. Isso é diferente de uma infiltração por sonho comum. Claramente recuperei minha lucidez e posso escapar sozinho e acordar, mas não consigo sair desta paisagem onírica. Klein encontrou muitas esquisitices enquanto tentava algumas vezes. Ele sabia muito bem que estava dormindo e podia sentir e controlar seu corpo fora do sonho, mas não importava o que fizesse, não conseguia acordar. Logo depois disso, viu um gás branco embaçado formar uma figura indiscernível. Klein estreitou os olhos ligeiramente enquanto rasgava o sonho com sua psique, permitindo que seu corpo real se movesse silenciosamente. Então, colocou a palma da mão no bolso para tocar o amuleto da nona lei. Naquele momento, a figura embaçada disse calmamente: não participe do assunto referente a Aston. Isto é um aviso. Impressionante avisar um semideus. O que Aston e os outros estão pensando em fazer? Klein pensou por um momento e emanou sua espiritualidade, permitindo que o amuleto da nona lei produzisse um profundo sentimento de domínio. Então, ele imitou e produziu a mesma sensação em seu sonho. Disse com uma voz profunda: quem é você? Quem você representa? A figura embaçada foi pega de surpresa antes de dizer com um suspiro risonho, como esperado do Tecelao da Lei Amirius. Você realmente conseguiu manter sua lucidez em tal situação? Não. Embora Amirius tenha o título de Tecelao da Lei, ele não é adepto de tais assuntos. Você deveria dizer, como esperado do Lorde Louco, Klein satirizou e disse severamente: responda minha pergunta. A figura embaçada riu. Você não precisa saber quem eu sou. Como semideus, você deve deixar claro que tudo está fadado, assim como os tempos. Não resista ao destino de uma época, que também é a tendência dos tempos. Isso só fará de você um sacrifício da história. Destino de uma era, tendência dos tempos, sacrifício da história. Quando ouviu isso, Klein de repente pensou em um termo: ordem eremita do crepúsculo. No entanto, Klein não disse uma palavra, nem disse essas palavras. Isso porque o almirante Amirius seria ele nos próximos dias. Vendo o Tecelao da Lei Amirius cair em silêncio, a figura embaçada não disse mais nada.
Transformou-se em um gás branco emanando antes de desaparecer do sonho. Nota: é um título, não uma sequência. Ponto.